Muito obrigado pela apresentação. Agora, a única coisa que ia corrigir é que eu esqueci de corrigir, era vice-coordenador, porque eu não estou mais na PUC, como você já tinha apontado. Mas agradeço realmente o convite, espero que a minha fala vai trazer uma contribuição em um debate no que diz respeito à formação de professores. Eu uso de algumas teorias, mais especificamente aqui, tendo em conta o espaço reservado, eu vou falar da teoria das situações. E aí eu falo da teoria um pouquinho, de uma forma muito resumida, e aí eu pretendo, se der tempo, apresentar 3 exemplos de atividades que a gente tinha trabalhado até com professores, aqui como exemplo. Eu vou compartilhar a tela para começar a minha fala. Ok. Que já está Sim, professor. tá visível? Excelente, estamos vendo, viu? Tá tudo ok. Tá ok. Então, justamente o tema é a formação continuada de professores de matemática e na perspectiva da teoria das situações didáticas. Então, a gente sabe que tem várias perspectivas sobre a formação de professores, vários trabalhos que foram realizados aqui, tanto no Brasil como fora do Brasil, apontando justamente a importância do professor nesse processo de ensinar e aprender a matemática. E nessas perspectivas, várias teorias foram desenvolvidas. E aí, na escola francesa, na escola da didática da matemática, foram também desenvolvidas várias teorias. Mas nesse espaço, apesar de, às vezes, eu vou dar uma entrada em algumas perspectivas de uma forma rápida, vou focar mais a teoria das situações. E aqui eu trago uma fala da Claude Comiti, em 2014, que fala justamente que a formação de professores só pode garantir avanço significativo no ensino se estiver situado em todas as condições que participam do desenvolvimento do sistema do ensino. E se alimentar do desenvolvimento de pesquisas socialmente voltadas para as necessidades do sistema de ensino e seus gestores e seus autores. E nessa perspectiva, a didática da matemática justamente tem a sua contribuição, continua contribuindo nessa perspectiva. Então, a gente pode dizer que a formação de professores deve ser pensada em função desses, minimamente, 3 polos que coloco aqui. O sistema educacional, a profissão e as investigações sobre esse sistema e o ensino. Ou seja, não dá para você imaginar a formação de professores sem esses 3, minimamente, esses 3 polos. Então, e aí uma das funções dessa formação é justamente permitir a integração dos resultados dessa pesquisa no sistema educativo e levando em consideração, claro, as restrições da profissão. Então, aí reforçamos, apoiando em comitê, que o que aprendemos deve mudar para melhorar, deve mudar periodicamente para melhorar, atender às necessidades da sociedade. Ou seja, o que ensinamos hoje deve ser mudado em função das necessidades de amanhã. Também para que o conhecimento ensinado corresponda melhor aos conhecimentos existentes na investigação. E aí que a gente acha que a didática da matemática, entre outras perspectivas da área de educação matemática, tem a sua contribuição importante. E aí o campo da investigação, das pesquisas sobre o ensino da matemática, não pode, então, se limitar à matemática que é ensinada e aprendida na escola. Ela deve incluir necessariamente o que é ensinado, a matemática ensinada, a matemática acadêmica, que legitima justamente essa matemática ensinada.
E aí que aparece o processo da transposição didática, que destaca que não é possível interpretar, claro, a transposição didática atribuída a Chevalat, né? Que não é possível interpretar o que está acontecendo em sala de aula sem levar em consideração os fenômenos vinculados à reestruturação, à reconstrução escolar da matemática, que é relacionado com essa matemática relacionada com a instituição produtora do conhecimento. Então, nossa análise didática, do meu ponto de vista, deve levar em consideração as condições e restrições decorrentes das diferentes etapas desse processo de transposição didática. E aí, isso, portanto, os diferentes tipos de saberes, né, que são parte do objeto de estudo. Isso, no que diz respeito ao processo da transposição didática, leva a, pelo menos, essas questões que coloco aqui. Como é construído o saber a ser ensinado? Por que este e por que não outro? Porque nesta forma, porque a gente está ensinando nesta forma, porque ele está aparecendo dessa forma. Quais restrições isso impõe? Quais graus de liberdade temos como professores para justamente ensinar esse conteúdo? E aí, para responder a essas questões, como eu já tinha falado, a gente, na área da matemática, várias teorias foram desenvolvidas que tentam responder a esses questionamentos. Mas que, na minha fala, eu vou me apoiar mais na teoria das situações didáticas. Bom, de uma forma muito sintética, a TSD é uma teoria uma das teorias fundamentais em didática da matemática que foi desenvolvida a partir de 1986 por Brousseau. E seu objetivo é caracterizar um processo de aprendizagem, né, por meio de situações que podem ser reproduzidas em outro contexto de sala de aula, e que essas situações têm potencial para provocar modificações em relação ao comportamento do aluno, em termos de aprendizado. Então, essas modificações são características da aquisição de um determinado conjunto de conhecimentos e saberes. Aqui eu faço a diferença entre conhecer e saber. Conhecer saberes é do lado científico. Conhecer é do lado do saber fazer. Ou seja, a ideia é que o saber científico seja transformado em conhecimento, que a aluna pudesse usar o saber na sua prática de resolução de problemas. Pode acontecer também que a gente se apoie no conhecimento das práticas sociais para introduzir os conhecimentos científicos, ou seja, os saberes. E a TSD, na realidade, ela é uma alternativa em relação às três alternativas que eu coloco nesse quadro. Ou seja, aprender, que é do ponto de vista da concepção da aprendizagem, a atividade do aprendiz, visto como a transmissão de conhecimentos, a partir de tipologias. Ou aquela aprendizagem que é fazer com que o aluno fique copiando, sem participar do jogo. O behaviorista, repetição e imitação. Ou descobrir, espontaneista, cognitivista, que se apoia no insight, conhecimento espontâneo, lúdico e globais. Então, a TSD pode ser, na realidade, como se fosse um construtivismo didático, que é mais apoiado na visão construtivista cognitivista do Piaget, que se apoia na ação do sujeito na situação. Ou seja, o sujeito deve se confrontar contra uma atividade, uma situação que o desafie e que permite ele refletir, pensar e fazer conjecturas.
Então, na teoria das situações, o que é objeto, o que é importante no estudo, não é o sujeito cognitivo, mas a situação didática, na qual são identificadas as interações estabelecidas entre o professor, aluno e o saber. Então, na realidade, o Rousseau procura teorizar os fenômenos ligados a estas interações, visando a especificidade do saber ensinado. E aí ele afirma, nessa perspectiva, que o objeto central da TSD é a situação didática. O que é uma situação didática? Muitas vezes a gente vê uma confusão entre situação didática e situação problema. Para Rousseau, uma situação didática é o conjunto de relações estabelecidas explicitamente ou implicitamente entre um aluno ou grupo de alunos, um certo meio, que mais à frente chama milieu, em francês, contendo eventualmente instrumentos, objetos, é um sistema educativo, o professor, para que esses alunos adquirem um saber constituído ou em constituição. Então, nessa perspectiva, temos o que Rousseau chama de situações didáticas e situações adidáticas. Bom, uma situação adidática é uma parte da situação didática. Só que, de modo geral, a intenção de ensinar um conteúdo não é revelado para o aluno. Claro que o professor escolhe o problema para desenvolver uma situação didática com a intenção de ensinar alguma coisa. Só que essa intenção só é descoberta no processo de resolução da situação. Então, o que caracteriza uma situação didática? Já tem que ter um problema matemático que tem um potencial para o aluno agir, falar, refletir, evoluir por iniciativa própria. E o problema é escolhido para que o aluno adquira novos conhecimentos que sejam inteiramente justificados pela lógica interna da situação e que possam ser construídas sem apelo às razões didáticas. Ou seja, de antemão, o aluno não sabe mais, vai descobrindo, no decorrer do processo da resolução, que tem alguma coisa nova que ele deve aprender. E a terceira característica, o professor assume o papel de mediador. Cria condições para o aluno ser o principal ator da construção dos seus conhecimentos, a partir da atividade proposta. Então, na situação didática, temos a primeira característica, justamente, é o problema que deve ter essas três caracterizações. E aí, além disso, essa situação didática deve promover as três dialéticas. Né? Na verdade, são quatro, mas as três dialéticas fazem parte da fase didática. Ou seja, uma situação de ação com relação a um problema ou a uma tarefa, sem, no entanto, ter que explicar ou se perguntar sobre o significado de suas ações. Então, nessa fase, a aluna deve agir. Né? E ela deve permitir também uma situação de formulação, na qual o aluno precisa trocar informações ou estratégias de resolução para produzir suas ações com colegas, o professor, usando para isso a sua linguagem, ainda sem a necessidade de justificá-la. E uma situação de validação em que o aluno é protagonista das suas justificativas, da sua validação. E nessa fase, o aluno deve argumentar, convencer, provar, elaborar uma verdade coletivamente, frente ao professor e aos outros colegas. Então, na situação didática, temos o problema, que tem aquelas três características que eu citei no slide anterior, e essas três situações aqui
de ação, de formulação, de validação. Que o protagonista principal nessas três dialéticas é o aluno. Claro que o professor ele está presente, mas faz ao aluno a devolução da situação da aprendizagem. Vou falar um pouco mais à frente o que a gente chama de devolução. E temos a fase, a situação de institucionalização. Desculpe, eu tenho que molhar a garganta. É a fase em que o professor retoma a responsabilidade da construção dos conhecimentos. É o momento que ele socializa o que foi discutido na fase didática. Ele faz o que a gente chama uma institucionalização local. Por que local? Porque ele é relacionado à situação proposta, ao problema proposto. Aí depois ele faz uma institucionalização em que ele define o que o aluno deveria aprender da situação global. Ele dá um estatuto social e científico ao conhecimento, saber, ou seja, conhecimento, estratégia, redução, o saber científico, definindo mesmo formalmente o objeto matemático trabalhado. Estabelece as convenções e as notações, representações, o vocabulário, e evidencia o que o aluno deve se apropriar em termos de conhecimentos e saberes, que pode ser usado futuramente em resolução de novos problemas. Então, resumindo, o que a teoria das situações sugere em termos de processo de ensino, da aprendizagem. Claro que o professor escolhe um problema que tem potencial para desenvolver uma fase didática, na qual o aluno vai agir, vai argumentar, vai validar seus argumentos. E a fase de institucionalização, na qual o professor vai, digamos, simplificando, vai dar aula, apoiando-se na fase didática. E aí, nesse processo, o Brousseau fala que, nas situações didáticas, que existe uma possibilidade sempre que, por um determinado conhecimento, e é possível achar uma situação que ele chamou de situação fundamental, em que ele afirma: cada conhecimento pode ser caracterizado por, pelo menos, uma situação didática, lembrando que uma situação didática ela é composta por uma situação problema, um conjunto de problemas, a fase didática, ok? Aí depois a gente volta na fase didática, que é a institucionalização. Ela determina o conhecimento ensinado a um dado momento, o significado que esse conhecimento vai tomar no fato, tendo em vista as variáveis didáticas. E volta falando longamente sobre essas variáveis didáticas e as restrições e reformulações sofridas nesse processo. Então, na realidade, o que Brousseau traz aqui, que ele postula que para qualquer conhecimento, saber matemático, a gente tem um grupo restrito de situações didáticas que dão um significado, que permite dar significado ao objeto que a gente quer ensinar. Em sala de aula, numa epistemologia propriamente científica. E Berenglorian reforça essa ideia, afirmando que a situação fundamental é uma situação didática, característica de um saber. Como eu falei, saber corresponde à situação de validação, ou de um conhecimento correspondendo à situação de ação. Os diversos valores dados às variáveis didáticas da situação fundamental
devem permitir gerar todas as situações representativas dos diferentes sentidos ou diferentes ocasiões de emprego do saber em jogo. Então, eu vou pegar alguns, se der tempo, 3 exemplos, mostrando um pouquinho situações que podem realmente são candidatos a construir, a desenvolver situações didáticas ou situações fundamentais. Agora, para fazer essa fase a didática, construir uma situação, um conjunto de situações, problema, para justamente desenvolver uma fase didática e depois uma fase didática, é fundamental a escolha de que a gente chama de variáveis didáticas. Mas, de modo geral, porque isso é fundamental em qualquer escolha. Mesmo no ensino tradicional, alguma escolha é feita. O que muitas vezes falta é analisar o impacto da escolha feita pelo professor. Então, uma variável, bom, do ponto de vista matemática, aquilo que varia, que pode variar, que pode assumir vários valores. Em relação ao ensino, né? Pode variar na situação de ensino e da aprendizagem. Então, quando a gente escolhe um problema ou uma situação, várias variáveis podem ser escolhidas pelo professor. Por exemplo, a formulação dos enunciados, a natureza dos números, inteiros ou decimais, racionais, a magnitude dos números, o tamanho, alguns problemas, a forma e a posição das figuras escolhidas num problema de geometria, por exemplo. E o funcionamento do processo de aprendizagem depende de muitas variáveis, cuja escolha dos valores nem sempre depende da vontade do professor. Eu cito, entre essas variáveis, por exemplo, o currículo, por exemplo. As variáveis do contexto do ensino. As variáveis constitutivas do saber matemático. Por exemplo, formação histórica dos conceitos e ferramenta básica da matemática, por exemplo. Não depende do professor. Claro que a escolha que ele vai fazer a partir dessas variáveis é importante. E aí, as variáveis didáticas estão à disposição do professor, que determina a situação didática. Por exemplo, as variáveis didáticas, eu cito alguns exemplos. Variáveis de situação didática, aulas expositivas, escolha de atividades. Às vezes a gente pode dizer, eu faço a minha aula expositiva, é mais simples, mais rápido. Ou a gente trabalha com atividades. A gente pode escolher resolver a resolução de problemas ou ensinar ao aluno regras. Trabalho individual ou em grupo. Tempo previsto para aprendizagem. Bom, que realmente é uma variável didática, mas de sempre depende da gente. Mas depende da escolha que a gente faz. As variáveis do contrato didático. Bom, contrato didático para as pessoas que não conhecem, são as relações que se estabelecem de uma forma implícita, de modo geral, entre o professor e aluno em relação ao processo da aprendizagem. Por exemplo, contrato passado entre alunos e o professor. A questão de provas, por exemplo. O professor que está acostumado em dar provas muito próximos daquele que ensina em termos da atividade, os alunos vão esperar atividades muito próximas daquele que foi ensinado. Ou seja, exercício de repetição.
Tem umas relações particulares estabelecidas entre professor, aluno ou alunos e alunos. O que o professor espera dos alunos? As condições de avaliação do trabalho de cada um, que já falei. E temos também as variáveis de transposição. A apresentação da noção estudada, adaptação de pré-requisitos, a gestão dos erros, e uso de material específico, né? Madeira dourado, cartolina, computador, um software GeoGebra, etc. E também a importância do saber proposto e aceito. Bom, entre as variáveis, a gente define o que a gente chama de variável cognitiva. É um parâmetro de uma situação que, de acordo com os valores que lhes são atribuídos, altera o conhecimento necessário para a resolução de um problema ou os processos de aprendizagem. Então, por exemplo, eu pego um exemplo, trabalho, tiro esse exemplo do trabalho da Ferreira, 2016, que foi a minha aluna de doutorado, ela trabalhou com os quadriláteros, prova e demonstração sobre prova e demonstração, e ela se apoiou nos quadriláteros. Foi com aluno de licenciatura. Então, com variáveis cognitivas, ela traz esses 6. O nível de escolaridade do aluno, que é diferente do nível de pensamento geométrico, por exemplo, porque a gente sabe que os alunos chegam muitas vezes na licenciatura sem serem muito equipados em termos de geometria e outros conteúdos matemáticos. Problema na transição da geometria empírica à dedutiva, porque muitas vezes os alunos trabalham mais na geometria concreta. E na hora que a gente trabalha a geometria dedutiva é problemático. Dificuldade de leitura, na leitura de um problema e na relação de uma demonstração. Inabilidade na manipulação de argumentos de um dado problema. E aí também tem, geralmente, a distinção entre as apreensões sequencial, perceptiva e discursiva, que foram trazidos por Duval. Bom, eu não vou desenvolver mais as perguntas, se tiver, eu volto. Senão eu perco um pouco, eu vou levar um pouquinho de tempo para falar das 4 apreensões. E aí o outro também que eu trago de Duval é o problema das conversões entre os diferentes registros, língua natural, plural e algébrico, por exemplo. Bom, do ponto de vista da dimensão didática, ela traz esses 3 variáveis. O tipo de abordagem dada à demonstração na graduação não estimula o futuro professor a implementar as demonstrações em sua sala de aula. Não reconhecido pelo futuro professor de que a demonstração tem importância para o desenvolvimento intelectual do seu aluno. E a terceira, falta de uma metodologia que aproxime o aluno à prova matemática. Por exemplo, numa tarefa de aprendizagem, as variáveis didáticas são parâmetros que, quando agimos nelas, podem provocar adaptações, regulações, mudanças de estratégia. Eles permitem simplificar e tornar complexa a tarefa e, assim, fazer o aluno construir os seus saberes. Aí, de verdade, eu trago aqui o que é uma variável didática. Estou insistindo porque eu acho que na teoria das situações é um nó. É um nó de tudo que a gente vai falar sobre a teoria das situações. Principalmente no que diz respeito à formação de professores. Bom, uma variável didática é nada mais que uma variável cognitiva que está sob a responsabilidade do professor. Ou seja, é uma variável didática de um problema ou situação
cujos valores podem ser alterados pelo professor. E essas modificações podem sensivelmente modificar o comportamento do aluno, em termos de aprendizagem, em termos de resolução de problemas, em termos do tipo de resposta dados pelo aluno, né? E a escolha dessas variáveis pode provocar aprendizagens significativas. E pode fazer com que emerjam nos alunos novos conhecimentos com ferramentas necessárias para resolver novos problemas. Ou seja, a noção de variável de dados traduz, né, a necessidade de distinguir, classificar, modelizar situações numa perspectiva didática. E é o que é importante que a gente tem, quando a gente fala que é uma variável didática, ela tem valores. Então, a gente tem que saber, cada vez que a gente vai escolher o nosso problema ou um conjunto de situações, quais são os valores que são realmente relevantes, o que tem um potencial de modificar o comportamento dos alunos em termos de aprendizagem. Isso existe por parte do professor. Uma identificação prévia dessas variáveis é uma avaliação dos recursos do aluno a cada modificação dos valores assumidos. E a definição clara das variáveis exige, permite diferenciar entre as exigências e a exerção da tarefa, os conhecimentos e os saberes do aluno. Ou seja, criar condições e possibilidades para que o aluno possa realmente avançar no seu processo de aprendizagem de uma forma significativa. E a importância da escolha das variáveis didáticas, né? Essa escolha permite evidenciar os objetivos anunciados, os procedimentos que poderiam ser implementados para os alunos. Auxiliar na identificação de fatores relevantes para avaliar a abordagem didático-pedagógica escolhida, assim como para prever as condições de utilização do material preparado. Pode ajudar na interpretação das produções dos alunos. E a análise das variáveis didáticas escolhidas permite evidenciar em que uma estratégia adequada, podemos falar de eficiência, do custo, e relevância do que a gente está propondo, a priori. E a alteração dos valores das variáveis didáticas pode também resultar um campo de problemas correspondendo ao mesmo conhecimento. E assim o professor pode criar condições para o aluno enfrentar várias vezes o mesmo conhecimento, saber, por intermédio de uma situação cujo milieu é conhecido. Milieu aqui, na realidade, é tudo aquilo que não é o próprio aluno. O problema, seus conhecimentos anteriores, a situação proposta, o professor, as estratégias que podem ser usadas, tudo isso que a gente chama de milieu. Então, essa alteração das variáveis pode resultar uma gama de problemas que envolvem diferentes conhecimentos. Assim, o professor pode usar, em primeiro lugar, os valores das variáveis que correspondem aos conhecimentos adquiridos. Então, isso permite que um estudante compreenda o problema, que o professor modifica as variáveis para fazer o aluno enfrentar a construção de novos conhecimentos. De acordo com Brousseau, nessa perspectiva, eu estou falando aqui de variável didática e de evolução,
A escolha das variáveis didáticas vai permitir justamente fazer a devolução da situação de aprendizagem para o aluno. Ou seja, desenvolver aquela fase didática, né? De ação, formulação e validação. Então, uma mudança significativa nos valores assumidos por alguns valores é chamado, por Brousseau, salto informacional. E pode levar a uma mudança qualitativa nas estratégias pertinentes para resolver o problema. Bom, a escolha das variáveis didáticas, eu acrescento, a priori, não significa que essas variáveis não podem ser alteradas. Se elas foram mantidas, não significa que os valores delas não podem ser alterados no decorrer da fase experimental. Pelo contrário, elas podem ser ajustadas conforme o andamento dos alunos. Tá, para Brousseau, a determinação das variáveis e o valor do salto a ser efetuado para potencializar a aprendizagem são pontos marcantes na construção das situações. Uma primeira escolha das variáveis, os valores a serem assumidos por elas, pode servir à devolução do problema e a um caminhamento de uma estratégia básica. Então, nessas novas escolhas podem ser feitas, como eu já tinha dito anteriormente. Agora, qual que é a devolução? O Emílio já tinha falado, mas eu volto a dizer que a devolução é o ato pelo qual o professor faz o aluno aceitar a responsabilidade de uma situação de aprendizagem, a didática, ou de um problema, e aceita as consequências dessa transferência. O momento, geralmente, que o professor responsabiliza o aluno da construção dos seus conhecimentos. Como eu tinha falado, claro que o professor não vai passear no shopping. Ele fica ali, ele tem mais responsabilidades de justamente mediar esse processo. E, na teoria das situações, o milieu é um sistema antagonista ao sujeito, sendo o milieu adidático um sistema sem intenção didática. Esse terá o sujeito que, por suas retroações, as ações do sujeito, permite sua reflexão a respeito das suas ações e de sua aprendizagem. Ou seja, o milieu antagonista responsabiliza o aluno pelo processo de sua aprendizagem. Agora, eu vou pegar um exemplo que é sobre o conceito de função. Um exemplo que eu peguei no artigo que eu publiquei em 2016, eu coloquei a referência no final dessa apresentação. Mais especificamente a introdução de funções definidas por sentenças. E aí, para construir essa situação, eu trago um contexto histórico de uma forma bem resumida, né? Porque estou lidando com historiadores do outro lado da tela. Então, a ideia de função, de acordo com Leibniz, essa ideia surgiu no século XVII, e Euler, no século XVIII, antes de adquirir o estatuto de conceito abstrato no século XX. E aí a gente tinha uma ideia vaga da dependência entre variáveis, na qual a univocidade não foi identificada como um critério fundamental. E então, no século XVIII, buscava-se sistematicamente fórmulas de cálculo para explicitar uma expressão, uma fórmula. Um exemplo famoso que a função definida por f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado é tida como sendo uma função. Mas a disjunção lógica, que é raiz quadrada de x ao quadrado igual a x, se x for positivo,
o menos x, se x é negativo, não era permitido com função, não era aceito com função nessa época. Uma definição apareceu no século XX com a teoria dos conjuntos, integrando o conceito de função numa estrutura mais teórica. Mas a gente observa nos livros didáticos que é significativo que nos livros didáticos, os livros não produzem essa definição tão abstrato que não permite aos alunos alcançar uma compreensão operacional do conceito. Do ponto de vista da dimensão epistemológica, o conceito de função, de modo geral, é fundamental em matemática. Esse aprendizado diz respeito a todos os níveis do ensino médio e até a universidade. E a pesquisa mostra, de modo geral, que os alunos encontram fortes obstáculos de natureza epistemológica e didática. O termo obstáculo aqui é usado no sentido Rousseau, que são revelados por inúmeras resistências, hesitações e erros na resolução de problemas. E o termo função em si induz fortemente a ideia de uma relação causal entre uma quantidade variável e a grandeza que ela determina. E esse obstáculo epistemológico é muitas vezes acompanhado por um obstáculo didático. Ou seja, a forma de ensinar a função reforça esse obstáculo epistemológico. Quando estudantes iniciantes interpretam essa relação como a relação de proporcionalidade. Porque nem tudo função é uma relação de proporcionalidade, é longe de lá. Então, o abandono dessa causalidade, salto decisivo para a aprendizagem em matemática, será vivido como um verdadeiro arrependimento intelectual, de uma apreensão ingênua para um verdadeiro conhecimento científico. Bom, do ponto de vista da dimensão didática, qual é o exemplo que eu pego? Nosso problema é fazer adquirir aos alunos uma ferramenta básica, ferramentas básicas, uma das ferramentas básicas essenciais da matemática. Sem dar a definição ou um roteiro geral, de antemão. Já se desenvolver essa ferramenta com objetos pertencentes ao conjunto determinado por propriedades características, função linear, algébricas, funções trigonométricas, solução de equações, diferenciais, parciais, etc. Então, a gente queria que então, a aquisição seja o fruto de um longo processo de aprendizagem. Na realidade, ele é, se a gente trabalha de uma forma, do ponto de vista dessa perspectiva. Ao longo da escolarização, iniciando o mais simples dos mais complexos. E nos exemplos, focamos a introdução do conceito de função polinomial de primeiro grau, cuja formação é definida por sentenças. E esse tipo de função, geralmente, não é estudado como objeto matemático. Aparece na resolução de problemas. E quando é estudado, esse é feito a partir de uma definição do tipo que eu coloco aqui. Uma função per ser dividida em várias sentenças, onde o domínio dela é o universo dos domínios de sentenças. Seguido de exemplos, exercício, ponto. Sem trabalhar realmente o significado desse tipo de função. Então, do ponto de vista da dimensão didática versus matemática, uma função polinomial de primeiro grau, definida por sentenças, é definida numa reunião de intervalos reais, e cuja restrição a cada um desses intervalos é dada por uma expressão algébrica. Sua curva representativa consiste de segmentos de retas.
possivelmente privada de suas extremidades ou de pontos isolados. Porque ela é uma função que não necessariamente contínua. Então, essa função permite representar um conjunto de deslocamentos a uma velocidade constante ao longo do eixo em função do tempo, mas também alguns sinais elétricos com a onda quadrada ou dente de serra. Então, essa função também é muito utilizada no cálculo numérico, nas aproximações. Principalmente no cálculo numérico de uma integral ou nos problemas de interpolação linear. Esse exemplo que dou, na verdade, eu trago só uma parte desse exemplo. Esse exemplo, na verdade, foi objeto de uma dissertação de mestrado, né? E aí, eu vou me lembrar o nome, eu ponho no nosso aluno, e agora está usando o mesmo exemplo na tese de doutorado dele. Mas antes dessa dissertação de tese, já tinha usado nas minhas aulas. Então, o exemplo inteiro, ele traz justamente um quadrado, como vocês estão vendo, ABCD. Olhem bem a posição do A, B, C, D. Um ponto M que começa a se deslocar. A parte do ponto A vai caminhando nos lados do AB, do retângulo ABCD. E em cada posição, a gente pede calcular a medida da área da configuração construída. E a gente chama de A de X, a medida da área dessa configuração. O X sendo o deslocamento do ponto M a partir do A. Então, como vocês estão vendo, quando a gente passa do A, esse primeiro ponto M é o segmento AM. Então, qual é a configuração construída? É um segmento AM. Depois vai avançando no ponto dessa posição BC, a gente está em triângulo. Depois um trapézio, depois volta a ser um quadrado. E tem o mesmo problema, a segunda parte é um quadrado, e a terceira um losango. Mas eu trago só esse exemplo para essa apresentação. Bom, uma breve análise didática dessa situação mostra que temos que esse problema pode ser proposto a alunos que tenham um bom conhecimento sobre área e perímetro de figuras planas, sobre estruturas aditivas, multiplicativas, de números reais, de expressões algébricas, conhecimento básico sobre o conceito de função, definição, lei de formação, domínio, contradomínio de uma função, construção do gráfico de uma função, mas nenhum conhecimento sobre uma função polinomial definido por sentenças. Função de primeiro grau definida por sentenças. Porque, senão, se o aluno já tem isso, ele vira um mero exercício. Se ele não tem isso, vai ser um problema muito rico para introduzir a ideia de função definida por sentenças. Algumas das variáveis didáticas que escolhi. O contexto do problema. Para que a questão fosse abordada, eu introduzi um contexto da geometria plana. Mais especificamente, o conceito de área, de figuras planas. E aí, o deslocamento do ponto, que é o ponto que é uma das variáveis, vai justamente gerar, bom, foi dado no início um quadrado, mas a posição do ponto M vai gerar triângulo, retângulo, trapézio. Essas são uma consequência da escolha feita do quadrado e do deslocamento do ponto. E o contexto geométrico escolhido, área de triângulo, quadrado, trapézio, a princípio deve ser familiar aos alunos de ensino médio.
E aí, para os alunos, deve ser uma situação de pesquisa muito rica, em razão de vários domínios matemáticos em jogo. Ou seja, quadros na palavra de Doisy. Geometria, álgebra, números de operações, e diferentes níveis de interrogação dos novos conhecimentos que esta situação vai convocar nos diferentes campos da matemática. E a outra variável didática, figuras geométricas escolhidas. O quadrado, principalmente, que é a escolha. Por que nós escolhemos outra figura mais complicada? O losango, o hexágono, regular ou irregular. Porque o quadrado, para nós, é um objeto matemático cuja representação é bem conhecida. E, a princípio, simples para ser imaginado e também, a princípio, os alunos sabem suas propriedades. E a outra variável, o ponto M, que determina as configurações, como eu falei. Determina a segunda posição, segmento, triângulo, trapézio. E essas escolhas vão realmente interferir nas estratégias dos alunos. E as hipóteses que eu faço, aqui tem o H que se conta, o fato da figura dada e as geradas pela posição do ponto M serão usuais para um aluno do ensino médio, deve facilitar a utilização do conhecimento do assunto. Mas as escolas têm também o intuito de o aluno pensar sobre o funcionamento do conhecimento visado, ter adaptações de teoremas, propriedades, definições utilizadas, articulação de conhecimentos e questionamentos, etc. Outra variável didática importante é a medida dos lados do quadrilátero. Aqui eu peguei, por exemplo, 4 centímetros, 4 unidades de medida. Podia ter colocado um número maior, ou uma medida fracionária, ou uma medida decimal, ou irracional. Mas, na realidade, o objetivo não é testar a capacidade do aluno manipular números grandes ou quebrados, como as pessoas falam de modo geral. Mas, a partir do número simples, desenvolver estratégias que permitem aprender conhecimentos novos. Bom, no item 1 da situação, problema, aqui eu não trago todos os detalhes da resolução, mas que já conhece sabe como a gente procede, senão fica um exercício para os ouvintes, mas no artigo tem mais detalhes. Mas a questão não leva justamente, segundo as posições do ponto M, de 0 a 4 é aquela posição que é um segmento, de 4 a 12, na verdade, a gente tem de 4 a 8, que é um triângulo, do 4 a 12 é um trapézio, que dão todos 2 ADX igual a 2x menos 8. E a quarta posição, quando a figura pintada se torna um quadrado que dá 16. Então, essa resposta que a gente espera no desenvolvimento do problema. Então, essa função aparece num contexto desse problema. Por isso que eu digo que ela é contextualizada, personalizada no momento da resolução da situação. E nesse momento, até chegar nessa solução, a gente espera que os alunos vão justamente estar numa situação didática. O problema que eu apresentei para vocês tem as características que eu identifiquei, que eu apresentei lá, num problema que tem potencial para desenvolver uma situação didática. E as dialéticas, justamente, a gente espera que ela não vai agir, vai formular hipóteses, vai explicar e vai justificar a sua resposta.
E na fase de institucionalização local, a gente vai justamente socializar essa resposta. E na fase de institucionalização, nós vamos dar a ideia de função definida por sentenças, a partir desse exemplo. Então, a institucionalização vai permitir descontextualizar a ideia de função definida por sentenças. Ou seja, a definição não vai ser mais atrelada ao exemplo, ela vai ser definida do ponto de vista matemático. E aí, quais são os conhecimentos e saberes mobilizados? Em geometria, já falei, quadrado, retângulo, bom, losango, na verdade, é outro exemplo, que outra parte do exemplo que não trouxe. Trapézio, triângulo, né? Retângulo, losango são outros exemplos, as duas partes do exemplo que não trouxe aqui. Conceito de área, de figuras planas. A gente tem, do ponto de vista da álgebra, expressões algébricas, cálculos de medidas de áreas, conceito de função polinomial de primeiro grau, estruturas aditivas, multiplicativas, no conjunto de números reais, etc. Na geometria analítica, representação gráfica das funções de lei de x. Noção de coordenadas, abscissa ordenada de um ponto no plano cartesiano, eixos ortogonais, escalonamento, localizar pontos no sistema cartesiano. Ou seja, quando eu olho essa análise que eu fiz, o que o professor deve fazer, deve saber fazer, é a escolha desse... Quando ele quer introduzir um conhecimento, ensinar um dado conteúdo matemático, que passa por essas etapas que eu descrevi. A escolha do problema, o conjunto de problemas, que esse problema seja analisado para ver se ele tem um potencial para desenvolver uma fase didática, e analisar as variáveis escolhidas e qual é o impacto possível dessas variáveis didáticas, e justamente escolher conhecimento, vou fazer uma análise matemática do problema, uma análise didática, em que ele vai justamente destacar as variáveis didáticas, os conhecimentos mobilizáveis e o potencial dessa atividade. Essa atividade foi experimentada, eu não trago o resultado aqui devido ao espaço de tempo que tem. Então, globalmente, podemos dizer que a situação deve proporcionar condições para o aluno se envolver no cumprimento das seguintes tarefas: interpretação do texto e das figuras, determinar as diferentes configurações, calcular a medida de área, AX da área, da configuração formadas, levando em consideração as restrições sobre a trajetória X do ponto M, e representar no sistema cartesiano gráfico da lei de formação ADX dessa função. Então, como eu já tinha falado, o problema é centrado num ponto da álgebra, mas usamos um contexto geométrico para fazer para introduzir esse conceito, esse conteúdo. Segundo exemplo, não sei se eu tenho ainda tempo, mas tenho? Tem tempo. Ah, tá bom. Segundo exemplo é a introdução da noção do logaritmo. Também que é um exemplo que peguei, que foi também experimentado em sala de aula com aluno de ensino médio, lá no Mali, que é um aluno meu que orientei, na dissertação do mestrado, mas é um problema que eu uso bastante nas minhas aulas de didática, mas foi também objeto de publicação sobre o processo de transformação didática, 2011, na revista Edicar. Eu deixo também a referência aqui. Bom, do ponto de vista da dimensão histórica e epistemológica, a noção do logaritmo a gente sabe que é uma noção muito importante em matemática e, bom, no currículo, eu não olhei, não deu tempo para olhar o BNCC, mas contava nos parâmetros curriculares, nos livros didáticos.
Ela tem também várias aplicações em diversas áreas do conhecimento, a própria matemática, física, biologia, química, economia, astronomia, etc. O que lhe confere um papel importante no ensino. E antes de Nepper, o fundamento da teoria dos logaritmos era relacionar uma sequência de potências de números desde a época babilônica. E o matemático atribui-se a John Nepper a invenção da palavra e o conceito do logaritmo em 1614. E para o Nepper, o objetivo é simplificar o cálculo de um produto ou de uma soma. Na época, a noção de função não existia. Os logaritmos serviam de ferramentas para o desenvolvimento do conceito, desse conceito definido por ele em 1748. Dava um meio de fazer corresponder o logaritmo a cada número positivo. Bom, tratava-se, então, de uma funcionalidade. E aí, para Nepper, os logaritmos são números que correspondem a números proporcionais. Por exemplo, usa uma proporção geométrica, ou seja, a ABCD são em proporção geométrica se somente AD é igual a BC. Assim, o logaritmo do produto, o logaritmo do AB, é igual à soma de log de A mais log de B. Log de A mais log de B é igual ao logaritmo de B mais logaritmo de C. Bom, segundo o Zanan, os logaritmos são números em proporção aritmética, que correspondem a outros números em proporções geométricas. E essa é a ideia que eu vou usar justamente nesse exemplo. Ele escolheu uma função f contínua, estritamente crescente em R mais estrela, que verifica justamente a segunda propriedade, chamada propriedade logarítmica. Ela transforma toda a proporção geométrica numa proporção aritmética, e tal que f de 10 é igual a 1, f de 1 é igual a 0. Bom, relacionado um pouquinho essa fala com a palestra anterior, esse é um dos usos que a gente faz da história da matemática. Okay? E o problema está aqui, uma breve análise de livros didáticos. Quando a gente pega o livro didático e o currículo de outros países, como a França, a África francófona, percebe-se que o logaritmo é definido a partir dessa relação, como sendo um integral de 1 até de 1 sobre x dx. Então, essa definição apoia-se no seguinte teorema. Toda função contínua em f é um intervalo i, admite uma primitiva. E aí faz-se a demonstração que a primitiva de 1 sobre x dx justamente é ln dt. Aqui no Brasil, quando a gente vê os livros e o currículo, o logaritmo de base A e de x é número A que é elevado, né? A permite obter essa relação, ou seja, logaritmo de x da base A é equivalente a elevado a y igual a x. Mas a gente tem outra maneira de introduzir o logaritmo. E existe uma função logaritmo que é invertível, né? Cuja inversa é a função exponencial, que a gente vê também nos livros didáticos aqui no Brasil. Então, o que propomos justamente é usar a função logaritmo, como foi definido com o Zanan, que é uma função que transforma toda proporção geométrica numa proporção aritmética,
E partimos, como a ideia de proporção não é trabalhada, não faz parte do currículo, então eu defino o que é uma proporção geométrica, o que é uma proporção aritmética entre 4 números. Depois eu trago justamente sequência numérica por PG, PAPG, geralmente é trabalhado tanto aqui no Brasil como fora. Então, nesse problema que vocês estão vendo, eu trago justamente algumas questões usando a definição do uso ou não. Peço calcular o f de 100, de 1.000, 10.000 e f de 10 elevado a n. Depois eu peço ao aluno mostrar que f de 15 é igual a f de 3 vezes mais f de 5. E aí f de x vezes y, que é f de x mais f de y. Peço também f de 1 sobre x, f de 1 sobre a raiz quadrada de x. Peço resolver equações logarítmicas, né? Qual é x tal que é f de x igual a 1/2, tal que é 1/4, tal que é igual a 5/5. E eu peço preencher essa tabela, né? Que é imagem de... Aqui saiu errado no quadro, mas eu vou corrigir antes de disponibilizar no site. Então, e aí, a partir dessa tabela, a gente pede traçar o esboço da curva que representa essa função. E ver, justamente, pede o coeficiente angular na reta tangente, né, a partir de uma aproximação. E aí a gente pede achar a equação, a lei de formação da função. Então, antes de entrar na análise bem resumida da didática e matemática dessa função, a gente vê que a gente parte de um problema, de uma situação problema, que permite trabalhar todas as propriedades da função logarítmica, resolver uma função, uma equação logarítmica, fazer sua representação, achar sua reta tangente num determinado ponto e sua lei de formação. Então, eu elaborei, ela se inspirou num trabalho de França, o grupo História da Matemática, justamente, que eu me inspirei, me apoiei nessa situação, trabalho desse grupo. Então, os alunos compreendem, a gente espera que os alunos compreendam facilmente os dados e podem engajar-se na exploração dos dados com os conhecimentos disponíveis. Ele pode pensar o que seria uma solução a essas questões colocadas. E a situação envolve um campo conceitual, o campo conceituador, o logaritmo no sentido Verdion. Os conhecimentos antigos dos alunos são insuficientes para a resolução imediata do problema. Os conhecimentos do objeto da aprendizagem fornecem as ferramentas adequadas para obter a solução. Então, a gente tem o quadro algébrico, geometria analítica, números, etc. Então, essas características que eu trago justamente são características de um problema que tem potencial para desenvolver uma situação didática. Bom, eu trago aqui eu não trago todas as variáveis aqui, por causa do tempo, mas eu digo que a abordagem, a escolha que eu fiz em termos de tipo de abordagem já é uma variável didática. No lugar de introduzir por integral ou por a definição que eu dei lá, como sendo o logaritmo inverso da exponencial, estou trazendo logaritmo numa abordagem mais funcional. Ok? Bom, como a função é contínua, estritamente crescente, ela garante a unicidade das soluções daquelas equações logarítmicas que eu dei, né? Porque é uma função objetora, uma função
contínua, estritamente crescente, é uma função bijetora. Então, cada elemento é uma imagem única. Okay? E sabe-se que é uma função contínua e crescente, no intervalo, é bijetora, então, é aquilo que eu falei. Tá, a igualdade, as igualdades FD1 igual a 0, FD10 igual a 1, são duas condições relacionadas, com a propriedade da função que foi dada no problema. E a 1 e 10 vão ter um papel muito importante na escolha das proporções geométricas, cujas o valor por F, as imagens por F, permitem resolver praticamente todas as questões da situação. Bom, a escolha de 0,43 usa-se, para justificar a escolha de 0,4, usa-se a equação da tangente, a curva de F, num ponto x0. Ou seja, a gente tem aqui justamente como a gente chega à equação da tangente e a lei de formação da função. Quais conhecimentos os alunos podem mobilizar? Bom, para os detalhes desse processo de resolução, ver no artigo aí que eu coloquei a referência. Quais conhecimentos os alunos podem mobilizar na resolução da situação? Bom, a gente fala, eu falo que o aluno possui um conhecimento matemático se for capaz de utilizá-lo de forma explícita na resolução de problemas. Então, o aluno, nesse caso, precisa minimamente mobilizar os seguintes conhecimentos. A prova por indução completa permite demonstrar que f de 10 elevado a n é igual a n. A propriedade logarítmica da função que foi dada. Né? As caracterizações das progressões geométricas e aritméticas. Permite desvendar as pistas que levariam à solução da situação proposta. As propriedades das raízes quadradas do número positivo são imprescindíveis no cálculo de f de raiz quadrada de x e f de raiz quadrada de AB. Bom, notamos a importância e o papel das mudanças do quadro, no sentido do ADI, no tratamento das questões da situação. Então, esses são pontos de vista, porque a hora a gente passa do algébrico, a hora a gente passa do numérico, a hora a gente passa do geométrico. E as interações entre esses quadros constituem um poderoso instrumento para a construção do conhecimento por parte do aluno. Bom, aqui também tem um terceiro exemplo, muito rápido, dessa vez. Um exemplo que a gente usa nas nossas situações, aqui também que a gente experimentou, que está relacionado com o conceito de função, definido por... e aqui a gente quer introduzir a função quadrática. Também uma escolha feita a partir do produto de duas funções afins, mas a função hx é definida por f vezes x, e as funções g, a e f são definidas por seus gráficos. Então, e aí, o que a gente observa na representação das retas que representam f e g, que elas não passam por pontos conhecidos. Ok? Nem no eixo y, nem no eixo x. A interseção que está aqui, a abscissa não passa por um ponto conhecido. Ok? Então, a gente já pode perceber as variáveis que a gente escolheu. A definição de H, que é uma definição completamente diferente, a partir de duas funções afins. E as duas funções afins são definidas por suas gráficos. E as representações de f e g não cortam os eixos em pontos cujas abscissas de ordenação são conhecidas, a priori.
E aí, no gráfico, temos 4 pontos conhecidos. 1 é 1 com abscissa ordenada, menos 1 é menos 1 com abscissa ordenada também. E aí, as questões que a gente pode colocar na formação, por exemplo, dos alunos, né, ou dos professores, é essa aqui. O problema é dado para os alunos de ensino médio, que ainda não estudaram a função quadrática, e a gente pode pedir para o professor que conhecimento o aluno mobiliza para desenvolver uma estratégia para resolver o problema. Quais campos de conhecimento, saberes estão em jogo nesta situação? Quais são as variáveis didáticas, os valores escolhidos? E os valores escolhidos da situação. Como essas variáveis podem impactar nas estratégias de resolução, apropriação do conhecimento dos saberes dos alunos? Existe uma intenção didática nessa situação? Se sim, qual o saber visado nessa situação? Quais objetos matemáticos podem ser introduzidos a partir desta situação? Bom, aqui, na realidade, uma resolução bem resumida do problema. Já falei de uma forma rápida das variáveis didáticas, desses valores. E, na realidade, como eu falei, as retas de f e g interceptam o eixo x. E aí, o f nesse ponto, ele vai nos dar justamente esse ponto bx2. E G2 também vai dar esse ponto. E a gente vê onde o X3 é a imagem de menos 1. E também X3 de G, menos 1 também. Então, a partir desses pontos, a gente localiza 6 pontos que a gente perguntou. E que a gente localiza no gráfico assim. A gente vai ter uma parábola sem cabeça, entre aspas, porque a ideia é, na realidade, para o aluno que nunca tinha visto a curva que representa uma parábola, é já um avanço de dizer, olha, eu tenho uma forma ovalada que é diferente de uma reta, ou seja, que é diferente da reta que representa F e da reta que representa G. É já uma ruptura entre o que é já trabalhado em termos de função e o que a gente observa aqui. Bom, uma das escolhas que a gente fez também é que a escolha foi feita de modo a não permitir, de jeito nenhum, achar as leis de formação do FG. Um trabalho tem que ser feito a partir de uma interpretação geométrica, usando justamente as propriedades das retas que representam as funções, o que a abscissa é coordenada. Então, a partir desse problema, desses 6 pontos identificados, podemos pedir ao aluno localizar mais 4 pontos. Ou seja, a gente pega a mediatriz do segmento B, e aí, a partir desse dado, pedimos para o aluno achar mais 4 pontos. Então, temos mais 4 pontos que permitem, na realidade, fechar a curva, achar o vértice, e essa reta que a gente pedir construir vai ser justamente o eixo de simetria da parábola. Okay? De uma forma bem resumida, para dar tempo ao pessoal dar resposta. Então, eu agradeço muito a atenção. Aqui eu tenho algumas referências que eu usei na minha fala, para as pessoas que interessam a leitura mais detalhada. A tese de Ferreira, que é essa aqui, os artigos de Rousseau, que eu usei, da Claude Committee, os artigos que eu indiquei para vocês. Muito obrigada e estou nas ordens.